Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço Cult, nosso encontro semanal para falar de música, dança, teatro, cinema, literatura, aqui, pela PUC TV e TV Horizonte. Tudo para deixar você por dentro do cenário cultural de Belo Horizonte. Hoje o assunto do programa é o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. O FLI, que começou ontem, vai até o domingo, dia 17. Imagine quantas histórias esses pequenos leitores vão ter para contar quando chegar em casa. Imagine a felicidade deles em poder levar um livro para casa. Agora, multiplique isso por 5.000. Isso mesmo, 5.000 alunos de escolas públicas de BH e região metropolitana passaram pelo Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, o FLI-BH, nesta quinta e sexta. Nesses 2 primeiros dias de festival, o público contou em sua maioria com a participação de escolas, mas segundo a coordenadora do FLI, no final de semana isso deve se diversificar, até por conta da programação variada. Na programação a gente tem oficinas, tem seminário, tem palestras, mesas de debate, saraus, rodas de conversa. É uma programação muito grande para atender a todos os gostos. A visitação escolar estão previstos 5.000 estudantes. Essa visitação ocorre quinta e sexta-feira, mas no final de semana a gente recebe as crianças de público espontâneo também. E como foi essa parceria para trazer as escolas aqui para o FLI? A parceria foi feita com a Secretaria de Estado de Educação, que mandou os estudantes. Nesse mundo literário, fica difícil escolher qual livro levar para casa. Afinal de contas, serão mais de 100 livros lançados durante os 4 dias de festival. Ótimo para esses atentos críticos que sabem bem como reconhecer um bom livro. Eu comprei ele porque a Emily e a Ana Beatriz Viana comprou. Aí elas falaram assim pra mim que é de uma menina falsa, que chegou um menino, que ela gostou dele, ela também gostou dele. Ele tocou na mão dela, aí eu falei, eu quero ver o final dessa história, aí eu comprei. E vi que você comprou um livro dos games. Você gosta muito do universo de jogos? Gosto, eu jogo muito esse jogo. O jogo chama Minecraft, jogo muito. Qual que é o seu nome? E me fala um pouquinho do livro e do que você está achando aqui também, da FLI. O meu nome é Davi Emanuel. Eu comprei esse livro porque eu gosto da história do jogo. É uma lenda de um personagem do olho branco, brilha muito. Eu gostei muito daqui, andei muito, gostei dos livros, olhei bastante, mas o que mais gostei foi esse livro. Um sorriso no rosto e um livro na mochila. Assim, quem vai no FLI sai de lá com uma história boa para ler e para contar. Para dar mais detalhes sobre o festival, eu recebo aqui no estúdio Francisco de Moraes, curador do FLI, e Nívia Sabino, poeta slammer. Então, gente, a gente conferiu imagens do dia da abertura do FLI com essa programação legal. Eu queria começar perguntando: o que é essa programação do FLI, do festival deste ano, e o que vocês imaginaram para produzir um festival grandioso para Belo Horizonte? Olha, nós pensamos esse tema, Vozes de Todos os Cantos, procurando quebrar uma barreira que talvez exista entre os diversos territórios em que a literatura se faz presente. Então nós temos tantas vozes do cânone da literatura, as vozes da academia, como as vozes das ruas. A gente foi buscar, por exemplo, até manifestação de poesia que é feita no poste, na lixeira, nos muros. Então, assim, dos livros aos muros, tudo que é literário nos interessa. E é isso que o Festival Literário quis trazer para esse espaço, para produzir um diálogo, um intenso diálogo entre todas essas vozes. Então, buscando por poesia marginal, por saraus, por slam, para fazer um mapeamento grande. Sim. E conseguir trazer todo mundo para participar desse festival. Toda a riqueza literária que tem na cidade, que se expressa em diversos lugares, ela está na livraria do bairro Chique e está debaixo do viaduto com um grupo que está fazendo um sarau ali. Então, essa diversidade é a que a gente quis valorizar, porque a gente, entendendo que é um momento oportuno em que todas essas vozes têm a oportunidade de se manifestar, e não é só, claro, não é só a gente fala de uma grande confraternização, mas é óbvio que tem embates, tem discussões dentro disso, sobre tendências, caminhos. Então, acho a riqueza toda disso. E, sobretudo, qual que é o nosso objetivo?
é a formação de leitores, né? Juntamente com o Festival Literário, acontece o Seminário BH-Lê, que busca a formação de novos leitores. São mesas e debates voltados para a formação de leitor do público infantil, quer dizer, forma professor. Do professor a babá, tem um espaço para um aprendizado de como fazer a mediação entre o futuro leitor e o livro. Então já é mais uma oportunidade. E junto ainda temos a terceira Primavera Literária, que é onde a Liga dos Editores Independentes também coloca todos os seus trabalhos. A Juliana Flores, que é a coordenadora dessa primavera, ela fala que esse é o festival da bibliodiversidade, porque também se manifesta essa coisa da diversidade nesse espaço, nesse evento. E a Nívia aqui, que está representando o Slam, ela foi campeã mineira no Clube da Luta no ano passado. Nívia, eu quero então que você conte pra gente como que o Francisco foi te achar no Slam, no Sarau, e trazer você pro FLI desse ano. Os movimentos de Sarau, de Slam, eles cresceram muito nos últimos anos aqui na capital. E o Slam Clube da Luta, ele acontece ali no centro, no Teatro Espanca. E cada vez mais, o público cada vez maior, e vai chegando de um para o outro. Eu penso que é um momento que essas vozes, elas ecoaram tão forte na cidade que elas estão sendo ouvidas aí. Isso. Chegou o convite, a satisfação é muito grande de participar do festival pela primeira vez aí, do FLI BH. E o Slam, que nasceu nos Estados Unidos, esse ano no FLI vai ter a participação de 2 slammers dos Estados Unidos, certo? Sim. Como que vocês chegaram até elas? E a Nívia vai poder também trocar umas figurinhas com elas para saber como que é o Slam lá. A Nívia participa de uma mesa que é justamente vai ser amanhã, com a Porsche Olajuwon, Crystal Valentine, que são 2 slammers norte-americanas. E tem um pessoal daqui de Belo Horizonte tem também, o Rogério Coelho na mesa amanhã comigo, que é quem puxa o Slam Clube da Luta aqui na capital. Isso. E vamos ter a presença do Flávio Renegado Flávio Renegado também, que é uma discussão sobre música e saraus na periferia da cidade. E a expectativa é grande de bater esse papo com a galera. Geralmente, nos espaços de competição, a gente não tem muita oportunidade de conversar, de falar dos processos de criação. É tudo muito intenso, assim, você recita, o jurado levanta a nota, passou, não passou, próximo. E aí, amanhã é bom que a gente vai conversar, recitar poesia num tempo mais calma, tranquilo, sem competir. O pessoal poder perguntar pra gente aí como que é esses processos aí. E, Francisco, quero te perguntar uma coisa. O Festival Literário se restringe só à literatura ou ele também abre para outros campos, como o Flávio Renegado, que é da música? Não, pois é, essa é a nossa abertura esse ano, para essa edição do festival, não só para a música, porque todas essas manifestações artísticas, elas têm pontos de encontro, né? A literatura tem pontos de encontro. Se eu for falar das minhas influências literárias, por exemplo, o que me fez ser escritor, a música tem um peso astronômico na minha formação. Na minha também. A poesia tem um peso muito grande na minha formação. Então, toda essa... desde o repente que eu ouvia na infância, da música sertaneja, tudo acaba, de algum modo, contribuindo para a sua formação, até às vezes para a recusa. E coisas que você escuta e fala, não, isso eu não quero. Então, também faz parte desse processo. Então, trazer todas essas vozes tem a ver com essa possibilidade de encontro, esses pontos de encontro e pontos de atrito também. Que vão, e ao contrário do que penso também, os saraus são manifestações de linguagens diversas, assim. Claro que as pessoas costumam preferir chegar para recitar um texto, para ler uma passagem de um livro, mas acontece muito o pessoal cantar, o pessoal desenhar ao vivo durante a apresentação de sarau, na competição mesmo de slam. A única proibição que tem é que você não pode usar nenhum objeto cênico, mas você pode cantar, você pode dar cambalhota, enfim, as linguagens são... que antes da existência do livro, ou antes da poesia impressa, né, as coisas eram oral. Você tinha a transmissão tanto das histórias, das histórias que seriam hoje a prosa, elas eram transmitidas oralmente ou em forma de poesia, que foi um mecanismo de memória também. A poesia também tem uma coisa que ela ajuda a memorizar.
E essas forças acho que estão todas aí de volta. Então, E aí dá uma convivendo junto. Dá uma liberdade para o artista variar entre os campos também, né? Não ficar preso no texto, pode cantar, pode encenar principalmente, né? Atuar. O livro é um dos meios de transmissão da informação, da cultura, do texto literário. Mas há outros, né? O teatro é um, a dramaturgia é outro. E a recitação de poesia, o poema, o sarau, são outras formas de manifestação também, das mais ricas. Pessoal, nosso bate-papo vai para um rápido intervalo, porque além do FLI, tem outras coisas acontecendo aqui em Belo Horizonte e a gente vai conferir alguns destaques da agenda. E o Espaço Cult volta já já. O Miss Santa Teresa recebe a mostra de filmes russos com 22 filmes que foram produzidos entre os anos de 1929 e 2012. A mostra 100 anos de Revolução Russa retrata diferentes períodos históricos da Rússia. Todas as sessões têm entrada gratuita. O Teatro Bradesco está com uma programação bem legal para a próxima semana. Nos dias 19 e 20 de setembro, mostra o Balé Jovem de Minas Gerais. A companhia, criada em 2007, vai apresentar as coreografias Tex, Revertério e Pragmático. Os ingressos variam entre R$ 5 e R$ 10. E música boa é a pedida da vez no Palácio das Artes nesta sexta-feira, às 8 horas da noite. O cantor Otávio Cardoso lança o CD Âmago, que conta com faixas de músicos independentes como Thales Silva, Fio, Leopoldo Rezende, entre outros. O Espaço Cult está de volta. Hoje o tema do programa é o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, que está em sua segunda edição. O tema deste ano é Vozes de Todos os Cantos. Então, vamos conhecer quem são essas vozes e o que elas têm a dizer. A gente trouxe o slam aqui na FLI até para poder mostrar um pouco da poesia, para poder instigar um pouco as pessoas a fazer poesia, a participar, a colar no coletivo, a entender esse processo de poesia marginal. O sarau, ele entra para o FLI como voz de todos os cantos porque ele é uma das ferramentas mais democráticas de acesso à arte. Ele pode acontecer em locais, inclusive, onde as pessoas não têm acesso a isso normalmente, que são as quebradas, as pracinhas dos bairros. De repente, um sarau se desdobra numa feirinha, ou também pode se desdobrar em uma exposição, em um coletivo. Então, ele reúne as vozes de todos os cantos quando ele abre para todos os cantos terem uma voz. E o problema da periferia é preconceito, racismo, desigualdade social, sabe? Essa educação não é tão boa, saúde não é tão boa. Todos esses problemas que as pessoas têm na periferia são falados na poesia, no sarau. Cada um vem com um tema diferente de alguma coisa que acontece ou com alguma insatisfação que as pessoas têm e que isso é um reflexo, né? A poesia acaba sendo um reflexo das pessoas tentando falar que vamos dar uma visibilidade àquilo ali que não está sendo muito visto assim socialmente. A gente pôde conferir no VT, então, que não só os artistas, os escritores renomados da literatura participam, mas que também novos talentos estão lá, da poesia marginal, do sarau, do slam. Eu queria falar como que é esse espaço que o festival dá para eles e qual que é a importância disso para mesclar, que esses escritores importantes tenham contato com os da nova geração. Eu acho que esse é um dos fatores mais interessantes, né? Você conseguir unir aquelas pessoas que já têm uma experiência, que já conquistaram talvez um lugar no mercado, colocá-las em contato com aquelas que estão começando, que estão com toda a energia e procurando os seus caminhos, né? É claro que hoje você tem experiências diferentes, porque a internet abriu um outro campo para a produção literária, né? Você hoje pode publicar seus livros com muito mais facilidade do que acontecia há 30, 40 anos atrás, quando você era dependente de uma estrutura de gráfica, de editora, que era muito mais complexa e mais cara também, né? É igual o pessoal que grava disco, né? Imagina você gravar um vinil nos anos 70, era uma peleja, né? As pessoas faziam vaquinha e tal. E hoje tudo isso está mais fácil de conseguir. Então, acho que essa troca de experiência entre essas
pessoas com idades e experiências diferentes, é outra riqueza do festival, né? Eu queria chamar a atenção para os nossos visitantes, para os nossos autores que estão vindo de fora. A gente está trazendo a Belo Horizonte, por exemplo, o Félix Caputo, aliás, ele está morando em Belo Horizonte, ele é escritor residente aqui na UFMG, é um escritor da República Democrática do Congo, e ele é um exilado, ele teve que sair do país por causa de divergência política com o governo local. Ele vai participar de uma mesa no domingo com a escritora portuguesa Teolinda Gerson, que também tem uma experiência muito interessante com literatura. Ela até escreveu um livro sobre a experiência do Congo. Temos também o Rodolfo Castro, que é um contador de histórias que está vindo de Portugal, que é nascido na Argentina, mora hoje em Portugal, está vindo participar do festival. A Anabela Lopes é uma ilustradora argentina também de trabalho primoroso, está vindo também enriquecer. Todas essas pessoas estão vindo a enriquecer o nosso festival. E daqui nós temos colocar em contato a Nívia Sabino, o Eduardo Sabino, que é um escritor também de Nova Lima, um contista, colocar em contato com o Jeter Neves, que é um escritor mais experiente, vai participar também de Belo Horizonte. E temos o Michel Laube, que está aí também participando de uma mesa, a Ana Maria Gonçalves, que fez a conferência de abertura. Então é esse contato que eu acho que o festival propicia, né? Não só dos escritores entre si, mas acho que principalmente com o público leitor. O leitor conhecer o autor, isso é muito interessante também, né? Esse processo de você saber como é que é feito, qual que é o processo de criação dele, toda aquela curiosidade que a gente tem acerca do trabalho de um artista, né? Que parece às vezes que é uma coisa do outro mundo e às vezes não é. A pessoa é igual a gente também, está na... E falando de livros, você trouxe alguns aqui para a gente mostrar, que é o da Laís Corrêa de Araújo e da Ana Maria Gonçalves. Queria que você falasse rapidamente dos livros delas e também o livro da Nívia, que ela vai falar para a gente um pouco sobre o processo de criação. Não é um lançamento, você escreveu depois que foi campeã do Slam no passado, mas a gente vai mostrar ele da mesma forma, porque ele é um livro muito bonito e muito bem produzido. Eu queria que você me falasse também, logo depois que o Francisco respondesse, sobre a produção desse livro e já emendasse uma pergunta que é a representação feminina e negra na literatura. O Inventário, esse livro da Laís Corrêa de Araújo, são 50 anos de poesia que estão contidos aí, né? É uma reunião dos livros que ela publicou em vida. A poesia dela era, como eu já disse antes, uma poesia feita com muito rigor, uma poesia que te leva à reflexão. Não era uma poesia ingênua, mas uma poesia de uma pessoa que tinha que tinha uma consciência do seu fazer poético. Então a qualidade da poesia dela passa por isso. Aí estão os livros reunidos dela nessa edição que foi feita pela editora da UFMG. Esse livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, é um épico da literatura brasileira, já está acho que ele tem 10 anos que foi publicado, já está em 14ª edição, e ele conta a história você lendo esse livro, você se sente, por exemplo, viajando num navio negreiro. Tal, a riqueza de detalhes com que ela conta a história da chegada de um grupo de negros ao Brasil e baseado na história de uma personagem, que o livro seria um diário baseado nas memórias dessa personagem. Sim. Então ela conta um período fantástico da história do Brasil, em que envolve a independência do Brasil, que envolve as rebeliões dos negros em Salvador. Eu acho um épico da literatura e um livro assim, magistral. Vale a pena ler, enfrentar essas 900 páginas, porque é viver uma aventura que é de uma riqueza ímpar. Fica o convite para o pessoal ler, não é? Um convite também para os leitores e para estar próximo da autora, conversar com ela sobre isso. Né? E agora sobre o seu livro, Nívia? Meu livro é artesanal, foi feito pela editora Padê, que são duas mulheres de Brasília, outra de São Paulo, a Tatiana do Nascimento e a Bárbara Ismênio. Todo feito à mão. E é um processo que veio muito nesse sentido de querer trazer as mulheres, principalmente as mulheres que estão no sarau. Quando você fala assim que hoje em dia é mais fácil publicar, a gente que está em movimentos periféricos, a gente já não sente tanto assim, essa facilidade. De Minas para São Paulo dá muita diferença.
A gente vê que em São Paulo teve políticas públicas de incentivo, fomento dessas produções. Então, a maioria dos saraus, a galera produziu muito, publicou muito. E por aqui a gente ainda está indo muito de maneira independente, tal. Eu tive que buscar lá fora, gente, para poder apoiar, para conseguir publicar. E aí eu penso que o ganho que a gente tem nesse momento se a gente pensa que a literatura ela é produção de conhecimento, como que essas vozes elas tiveram por tanto tempo da nossa história por fora, sabe? A importância que tem essas figuras, essas pessoas contarem as próprias histórias delas nesse momento, da maneira como as histórias aconteceram também. E aí o meu livro traz muito disso. Eu, enquanto mulher, enquanto negra, sou lésbica também. E aí eu penso que a poesia é uma arma que eu tenho nas mãos de comunicação, de trazer o meu olhar, de trazer a minha história e de fazer reflexões do contexto que eu estou inserido, assim. Muito legal. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Espaço Cult. Francisco, reforço o convite para o pessoal participar da FLI, que ainda tem evento, ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa acontecendo. Vocês podem consultar a programação completa no site www.flibh.com.br. E daí é ir lá para o Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação, onde as coisas estão acontecendo. E o Espaço Cult de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta pela PUC TV Minas e TV Horizonte a partir das 5 horas da tarde. Para assistir esse e outros programas, é só acessar por PUC TV Minas nas redes sociais. Vai lá, interage com a gente. Obrigado pela companhia e até semana que vem. E antes de encerrar, Nívia, a gente pode terminar com você declamando uma poesia? Pode, claro. Vão de Um Sonho de Rima. Vim à força ceder minha força num grande esforço por sobreviver. Vim negra, de cor, da cozinha para a rua, me dizia o Senhor. Vi meu ventre, que nunca foi livre, gestar filhos em meio à dor. Ecoei o meu canto, fiz mandinga, em danças de roda, lancei a minha sorte diante da ignorância de quem se fazia forte. Azar ou sorte? Quisera uma primavera de flores, mulheres negras a botar na janela, de quem nunca me tomará como bela. Sou eu, crioula, neguinha, donzela, milhares de mim pelos aglomerados, iluminando as favelas. Construo identidade com base na minha vontade. Resistência fortificada em vivência. O sonho é rimar, negro sem dor ou qualquer que seja a violência.